Bom dia ou boa tarde a todos, em função do horário que vocês vão pegar esse áudio. Sou o Padre Bernard, do Foyer, e feliz hoje em resposta ao pedido de Ana Clara de poder falar com vocês um pouco de Martha Robin. Hoje completo mesmo 33 anos de sacerdócio, sou membro da obra fundada por Martha Robin, e é dela que me foi pedido de partilhar um pouco com vocês da sua vida. De fato, eu estou feliz de o fazer, quanto mais que minha própria vocação é finalmente bem ligada à intercessão de Martha, que teve esse grande carisma de intercessão, entre outros carismas fortes, como o dom de aconselhamento, sabendo se ajustar às pessoas que ela atendia no seu quarto. Martha Robin é venerável desde o 7 de novembro de 2014, quer dizer que a heroicidade das virtudes desta mulher que viveu no século passado, nasceu em 1902 na França, perto de Lyon, em Châteauneuf-de-Galhau, na diocese de Valence, e ela morreu dia 6 de fevereiro de 1981. Quer dizer que ela atravessou o século passado e uma mulher de meio social muito simples, eram camponeses, caçula de 6 filhos e uma menina viva, inteligente, mas com 16 anos teve que se deparar com uma doença que a acompanhou toda a sua existência. Ela morreu com 79 anos. Então vou falar um pouco da figura dessa bela personalidade. É um exercício difícil, na medida que o risco com Martha Robin é sempre a reduzir a um aspecto ao outro que é mais conhecido, enquanto ela foi uma pessoa que pode nos ajudar a melhor viver, e de modo particular nesse período de confinamento. Se vocês pegam esse áudio, esse vídeo durante o confinamento, vocês vão ver que ela é alguém que pode nos ajudar em todas as situações da nossa existência. Martha Robin queria, iniciando, dar algumas constantes ou aspectos da sua vida. Mas antes de falar dela, queria dizer uma palavra breve sobre a questão dos santos, da santidade. Sabemos que nossa vocação, em virtude do santo batismo, é de ser santos. E na igreja tem pessoas que foram notadas como pessoas que viveram a vida evangélica de uma maneira exemplar e que foram reconhecidas como santas, bem-aventuradas e santas, porque elas estão bem-aventuradas no céu com Deus. Mas os santos não são para ser imitados. Os santos são os cristãos normais que viveram a sua vida de fé de uma maneira exemplar. E os santos que nós estamos falando, os grandes nomes da santidade, São Bento, não são pessoas a ser imitadas diretamente, mas que podem nos estimular na nossa própria caminhada na santidade. Cada um tem que dar a sua nota própria, e nunca nós imitamos os santos. Nós estamos seguindo Jesus, que é o mestre, e invocando o Espírito Santo, deixamos a graça de Deus habitar nosso coração, nossa vida, para que possamos sempre mais obedecer a Deus, fazendo a vontade do Senhor e crescer na nossa vocação própria à santidade. Essa era uma nota importante. Eu desejo a cada um de vocês esse caminho de santidade. O Papa Francisco nos deu uma carta belíssima sobre essa vocação à santidade, e ela pode ser estudada e lida para vocês também.
Então, vou falar de Marthe e destaquei 5 aspectos significativos da sua vida como introdução. Marthe é testemunha da alegria do Evangelho. Realmente é uma característica de Marthe a sua alegria, ia dizer alegria no sofrimento, antecipando um pouco a vida dessa grande doente paralítica, que uniu-se a Jesus de uma maneira exemplar. O que dominava na vida de Marthe, todas as pessoas que a encontraram, testemunho era a sua alegria. Uma pessoa extremamente alegre, e isso marcava as pessoas que encontravam Marthe. O seu rir era impressionante. Marthe gostava até das piadas, e tinha bastante humor. Ela disse: eu encontrei a verdadeira alegria, a única que é permitido invejar, há de viver para os outros e para a sua felicidade sobrenatural e divina. Eu sinto imensos desejos de irradiar a verdade e expandir o amor, de semear em outras almas os tesouros espirituais que todos os dias abundam em mim. E numa outra fala ele diz: sim, estou feliz, feliz, feliz. De uma felicidade acima de todo sentimento, porque ela reside na confiança que nasce da alegria em seu amor. Então, a alegria seria a primeira característica da vida cristã que Marthe viveu de uma maneira marcante. As pessoas que a encontraram, todas foram impressionadas por essa dimensão da alegria de Marthe, na sua voz extremamente clara, viva, quase aquela de uma criança até o final da sua existência. Segundo ponto de destaque na vida de Marthe, ela teve uma vocação particular que ela recebeu de Jesus, porque ela teve muitos encontros com Jesus, que era de anunciar o novo Pentecoste de amor, precedido de uma renovação da igreja pelo apostolado dos leigos. Então ela reza muito por isso. Jesus lhe disse: prepare-me o novo Pentecoste. E Jesus lhe anunciou desde 1933 o seu projeto de renovar a sua igreja pelo apostolado dos leigos. Então Marthe assumiu essa vocação de rezar e oferecer seus sofrimentos, que ela foi uma grande doente, para esse novo Pentecoste sobre toda a igreja a partir dos leigos, quer dizer, dos batizados, para que a igreja possa se rejuvenescer pelo apostolado dos leigos, a missão dos leigos. Todos vocês, a maior parte, são leigos. Ela rezava assim: Senhor, renovai vosso primeiro Pentecostes. Espírito Santo, Espírito de amor, vinde como vento poderoso, trazei ao mundo o frescor de vosso sopro santificador. Espírito Santo, Deus de amor, vinde tal como um vento impetuoso nas nossas catedrais, nossas igrejas, nossas capelas, nossos cenáculos, nas mais luxuosas casas como nas mais humildes habitações. Vinde, Espírito de amor, trazei ao mundo o frescor de vosso sopro santificante. Envolvei todos os homens nos raios de vossa graça. Levai-os todos nos esplendores de vossa glória. Senhor, reza Marthe, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e vós renovareis a face da terra. Senhor, renovai vosso primeiro Pentecostes, concedei, Jesus, a todos os vossos bem-amados sacerdotes a graça do discernimento dos Espíritos. Cumulai-os de dons, aumentai seu amor, fazei de todos eles valentes apóstolos e verdadeiros santos entre os homens. Então vocês estão vendo na formulação da sua oração que Marthe tinha peito de rezar para os sacerdotes, porque
ela pensava que se os sacerdotes eram santos, muitos batizados podiam seguir com mais facilidade, mais impulso o caminho da santidade. Então, um pouco como Teresinha, abraçou muito a causa da santificação do clero. E vocês sabem que Teresinha, do Menino Jesus, entrou no Carmelo com 16 anos, ou 15 anos. Ela entrou no Carmelo a fim de rezar para os sacerdotes. E de fato a vida de Marta é como que uma prolongação daquela de Teresinha. Na sua doença, antes da sua doença, Marta, jovem, quis ser carmelita porque ela amava muito o bom Deus, como ela diz, mas a saúde não deixou. E mais tarde na sua vida ela vai confessar que ser carmelita era ainda fazer a vontade própria. O bom Deus não quis que ela seja carmelita, mas finalmente viveu como leiga toda a sua vida, uma vida bem missionária, sem sair do seu quarto de dor, bem unida a Jesus e finalmente evangelizando nessa renúncia a uma atividade física, missionária, direta, para poder unir-se a Jesus, o missionário. E ela se apaixonou por Teresinha. E ela disse, Teresinha, a sua doutrina toda de amor tanto me ajudou nos momentos das grandes trevas da minha existência. Então, ela foi uma irmãzinha mais velha na qual ela se encontrou em relação à sua doutrina toda de amor. Nós sabemos bem que Teresinha reabriu um caminho evangélico que é aquele da infância espiritual, que consiste a confiar em Jesus, amar Jesus e confiar em Jesus. Um abandono, uma infância espiritual no modo de viver a fé. Jesus disse que para entrar no reino de Deus tem que ser como criancinhas, e criancinhas confiantes no seu pai. E Teresinha, na época do jansenismo, no século precedente, um pouco antes de Marta, no período do jansenismo, quer dizer que é uma religião fria, um Deus longe, reatualizou na sua vida um Deus próximo, que quer que nossa confiança seja como aquela de criança em relação ao nosso Pai do céu. E isso amando muito Jesus. Então, o terceiro aspecto que pode ser destacado na vida de Marta, que é uma mulher profundamente evangélica, bem na linha de Teresinha, é a mesma espiritualidade que Teresinha. É uma mulher muito profundamente evangélica, acolhedora para com todos, sem exceção, e movida pela fé. Ela dizia, portanto, eu cito, que o Santo Evangelho seja lido, estudado, vivido, pregado, incutido em todos, que ele seja o guia precioso, luminoso, não com a intenção única de saber, não trata-se de encher-se a cabeça de teologia, mas para conhecer, compreender, instruir-se, a fim de sustentar a fé quando for necessário e divinizar a vida. Um pouco como Teresinha, que passou por uma grande noite de fé, vivendo por antecedência a grande provação dos tempos modernos, que é a perda da fé. Marta se preocupou muito com a questão da fé para que ela seja realmente vivida na verdade, respondendo à pergunta de Jesus no Evangelho, quando o Filho do Homem vir, será que vai encontrar a fé na terra? A verdadeira fé, a fé que consiste a confiar em Jesus. Um pouco como nós temos no quadro de Faustine Kowalska, escrito Jesus, confio em vós. Até Faustine Kowalska, que é Santa Faustina agora, ela dizia que o pecado que mais machuca Jesus é a falta de confiança nele. E Marta vai também no mesmo sentido, na mesma direção que Teresinha, que Faustine Kowalska, rezando, intercedendo
para que a fé possa ser a luz dos homens de hoje. O terceiro aspecto que pode ser destacado é que Marta é uma pessoa que pode nos indicar o caminho da felicidade. Ela dizia dela, sou apenas um sinal, porque Marta, vou comentar de maneira mais detalhada, viveu toda semana a paixão de Jesus. Ela foi como que crucificada de amor, unida a Jesus, e ela se entregou totalmente para Jesus e para os outros. E ela disse: passar humilde e silenciosa como a Virgem, fazendo o bem, dando felicidade. Conheço agora a mais pura, a mais doce alegria que se possa conhecer, a de viver para os outros e para a felicidade dos outros. Então Marta é alguém que entendeu um tesouro na vida que consiste a pensar nos outros, a se esquecer a si mesmo para valorizar os outros, pensar nos outros. Muitas vezes nossa vida é vivida de maneira muito egoísta, quanto mais somos doentes. E Marta foi uma grande doente, e ela, na sua doença, se esqueceu totalmente a si mesma. E as pessoas que a visitaram, no contato com Marta, que era um contato breve, de costume, esqueceram que essa mulher sofria muito, era uma grande doente, porque Marta chegou a se esquecer totalmente para pensar exclusivamente nos outros. E ela disse que é a fonte da felicidade. Nós temos aqui uma grande chave da felicidade e da santidade, porque nossa vocação a santidade é uma vocação à felicidade, e ela passa para o esquecimento de si mesmo para pensar nos outros. Que posso fazer por todos, dizia Marta. E o horizonte se aclarava imediatamente. Enchia-me de mais felicidade e de paz quando pensava que podia fazer muito por eles. Pela prece, pela oferenda de meus sofrimentos, unidos aos de Cristo, pela influência de minha vida de amor, pelo contentamento, alegria. Tenho como ocupar utilmente todo o tempo que praz a Deus manter-me neste estado, rezava Marta. Então, depois, posso dizer que, como o quinto aspecto anunciado, Marta é uma intercessora preciosa. Marta teve um grande ministério de intercessão. Ela rezava: ó meu Deus, que minha vida de sofrimento sirva a meus parentes, amigos, benfeitores, a todos os cristãos, aos pobres pecadores incrédulos, orgulhosos, perseguidores, as minhas duas queridas paróquias. Marta era muito de paróquia. Minha nobre pátria, ela falava da França. A humanidade inteira, mas Marta rezava para o mundo inteiro. Isto é, a Deus. Oh, não morrer, não de fraqueza, nem de tristeza, nem por causa de doença, mas como Jesus e com Jesus, morrer de amor. Dia 18 de abril de 1930, morrer de amor. Se até o fim do mundo, diz ela, serei a apóstola do amor. Nós sabemos que Teresinha foi doutora do amor. E se um dia Marta é doutora da igreja, como penso que pode acontecer vendo a sua doutrina, ela seria doutora do amor, como Teresinha, mas do amor que sofre. Porque Teresinha morreu com 24 anos. Marta viveu a paixão de Jesus desde 1930 até 1981. Toda semana ela sofria a paixão de Jesus até morrer. Ela morria, parava de respirar e era, depois de 2 dias, tirada do seu êxtase pelo seu diretor espiritual ou pelo próprio bispo local, que tinham esse poder de arrancar Marta a Jesus, para que ela continuasse de viver conosco, oferecendo seus sofrimentos. Então, ser apóstola do amor, por todo o tempo em que ainda houver sobre a terra
pessoas que sofrem, que lutam, que caminham no erro, intercederei em seu favor. Virei para amá-las, para socorrê-las, para lhes mostrar a sua verdadeira pátria, que é o céu. Quero resgatar as almas, não com ouro nem prata, mas com a moedinha dos meus sofrimentos, unidos ao inesgotável tesouro dos sofrimentos do Redentor e de sua Mãe Santíssima, pelo poderoso meio da cruz, colocada à minha disposição, pela oferenda diária e pela silenciosa imolação da minha vida ao Criador, vida que Ele mesmo me deu. É uma vida de ação de graças, uma vida extremamente enraizada em Jesus o Cristo. Então, Marta nasceu numa família, ela foi a caçula de 6 filhos e ela foi, com 16 anos, como quis comentar, uma grande doente. Queria dizer que Marta recebeu um grande dom, que é o dom do batismo. Somente isso, mas tudo isso. Marta foi batizada, anotei, dia 13 de março de 1902, 3 semanas após o seu nascimento, e toda a sua vida foi de viver o seu batismo. Ela foi confirmada, ela fez a primeira comunhão, e ela cresceu progressivamente na sua vida de fé. Já falei que ela é de uma família que não é praticante, mas que é cristã, católica, e ela mesmo é muito viva. Ela gostava muito de rezar quando era criança, ajudava o pai nos campos. Bom, não completou o primeiro grau dos estudos porque ela foi doente nesse momento, mas é uma pessoa muito viva e que amava muito o Senhor. Com 16 anos, ela teve que se deparar com uma doença imprevista, misteriosa, e durante 10 anos Marta lutou muito com todos os meios que se dispunha na época para poder curar, fazendo curas, estágios, remédios que ela tinha. A família era pobre, não podia fazer coisas extraordinárias, a medicina era pouco avançada, e durante 10 anos Marta lutou com essa doença. Ela caiu doente com 16 anos. E, na realidade, essa doença é discernida pela causa de beatificação de Marta como encefalite crônica, com fase de avanço e de remissão, mas que a levou uma paralisia progressiva de todo o seu corpo, a um ponto extremo. As pernas se reclinavam debaixo do seu corpo progressivamente, ela perdeu até as funções deglutivas, que fazem que ela não podia engolir nada, né, beber nada, nem uma gota de café ou de água, foi impossível. E finalmente Marta se alimentou exclusivamente da Eucaristia, que ela não podia engolir, mas quando o padre depositava a hóstia nos seus lábios, a hóstia desaparecia no corpo dela. Era tão unida a Jesus que Jesus entrava no seu corpo de uma forma misteriosa. Então, é isso que eu vou comentar. Marta é definitivamente acamada em maio de 1928. Ela tem 26 anos, após de 10 anos de luta intensa. A partir de 1930, Marta não pode absorver absolutamente nada durante toda a sua existência. Durante 50 anos, ela viveu exclusivamente da Eucaristia. Vou falar de algumas atitudes de Marta durante a sua doença. Ela fez tudo para trabalhar enquanto ela podia. As mulheres de lá bordavam, e quando as mãos foram paralisadas, não podia mais bordar, parou de trabalhar. Ela disse: graças a Jesus, graças sobretudo a nossa boa mãe, eu faço questão sempre mais e mais de dissimular tudo que puder relembrar que eu estou doente.
e calar as dores com as quais eu sofro constantemente e dos quais eu falo só muito pouco. Quero que tudo ao meu redor e a mim irradie a harmonia, o santo contentamento, a alegria, a imensa bondade de coração. A sua força, a sua rocha é claramente a certeza de ser amado por Deus e o amor de Deus. Ela nunca cessava de afirmar na sua doença: Deus é bom, Deus é Pai, Deus nos ama. E ele acrescentava: Deus compadece e amansa todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores Jesus as partilha, todas as nossas cruzes Ele quer que elas floresçam. Tirei do seu dia 12 de janeiro de 1930. Então, Marthe, resumindo, foi como que fascinada pelo amor de Deus. E este amor a invadiu e ela o irradiou. Marthe invertiu uma situação. Para ela, inatividade forçada quer dizer atividade profunda. A equação da vida de Marthe é inatividade forçada igual atividade profunda. Esse modo de viver de Marthe pode nos ajudar nesse período de pandemia, no qual somos forçados a ficar nas nossas casas para evitar contaminação, pensando que podemos também, como cristãos, aproveitar esse momento para viver uma união mais profunda com Jesus. Sair de uma dispersão, de um hiperativismo que nos domina também na vida eclesial, para descobrir que somos igreja pelo batismo e a confirmação, e que somos um templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, Ele quer invadir a nossa existência, e que, sendo forçados a não ter atividades pastorais, podemos também viver uma atividade extremamente profunda pela oferta a Deus das renúncias de cada dia. Inatividade forçada para Marthe igual atividade profunda. A equação que o mundo necessita de redescobrir. Ela disse, citação de Marthe: a atividade me é recusada na terra, porque Marthe era naturalmente superativa, superviva. A atividade me é recusada na terra. Mas Jesus me dá de exercer aquela da oração, do amor no sofrimento, nos sacrifícios desconhecidos. Ela parece estéril ao mundo, mas quanto fecunda diante de Deus. Diante dele. Minha parte é bem bela, é a parte de Jesus e de Maria, é a parte dos anjos no céu que adoram e rezam. Essa dimensão de querer ser escondida, não ser vista dos homens, é muito impressionante na vida de Marthe. Ela vive para Deus só. Ela quer ser escondida dos homens para viver para Deus só, mas a sua história faz que ela encontrou no seu quarto de dor, e nós temos o nome na causa de beatificação, de mais de 103 mil pessoas que ela atendeu, e para quem ela foi realmente uma providência na escuta, na intercessão, na pergunta sempre respeitosa que ela fazia com muito apropos, com muita justeza, tendo recebido o dom do aconselhamento para poder respeitar sempre as pessoas e estimular na caminhada de fé, porque ela tinha uma autoridade pelos seus sofrimentos, a grande dor que ela vivia, mas do qual ela nunca falava da sua doença, das suas dores. E até muitas pessoas não se deram conta que essa mulher era uma grande doente. Ela reza com muita ousadia ao Senhor: meu Deus, dai ao meu abandono, à minha inatividade, um transbordamento, uma atividade profunda que corresponda e ultrapassa as mais laboriosas tarefas. Tirei do seu diário, do dia 2 de fevereiro de 1931,
essa citação de Marta: meu Deus, dai ao meu abandono, à minha inatividade, um transbordamento, uma atividade profunda que corresponda e ultrapassa as mais laboriosas tarefas. Estamos vendo que esse abandono na vida espiritual que caracteriza a vida de Marta, era déjà aquela de Teresinha, é essa confiança profunda no amor de Deus que é certo, e ela quis colaborar à redenção do mundo unida a Jesus nos seus sofrimentos. Queria, nesse capítulo, agora com vocês, tratar do essencial, a vida mística de Marta no coração da sua doença. Não teve a doença e a vida mística. Marta é uma doente, e no coração da sua doença, ela encontrou o Senhor. Então, Marta caminhou como nós. A sua evolução espiritual se fez aos poucos, progressivamente, descobrindo o projeto de Deus para com ela. Os santos não são para imitar, foi o caminho dela. Cada um de vocês tem o seu caminho específico que vai ter que descobrir aos poucos caminhando. São João da Cruz, o outro grande santo, dizia: não tem caminho, tem que caminhar. E fazendo o caminho que se caminha. Jesus é o caminho. A referência, o modelo dos santos é Jesus. Mas é verdade que os santos nos estimulam nesse caminho de fé, porque são pecadores como nós, mas eles confiaram em Jesus e souberam desenvolver um caminho de fé e até viver uma heroicidade que foi autenticada na causa de beatificação, porque o que faz os santos não são os milagres. O que faz o santo é a heroicidade das virtudes. É isso que é analisado, as virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, que são a justiça, a força, a prudência e a temperância. Marta teve uma relação com a Santíssima Virgem muito profunda. Ela é marcada pela piedade popular do seu povo, e ela dizia que ela falava com ela sobre tudo. Com Maria, ela falava com a sua mãe. Era a sua mãezinha, como se diz aqui no Brasil. Então, dia 20 de maio de 1921, logo ao sair de um coma letárgico, porque Marta teve fenômenos de doenças graves na sua vida, e bem jovem, ela tinha 19 anos. Com 19 anos, Marta viu a Virgem Santa pela primeira vez, segundo um relato que nós temos, com os olhos do seu corpo, como ela vai dizer. Sua irmã Alice, que era no mesmo quarto, era presente, ela viu uma grande luz branca, muito bonita. Nas semanas a seguir, Marta vai dizer à sua irmã: sim, a luz era bela, mas vi também a Santa Virgem. Depois desse evento, Marta vai ter uma fase de remissão e fará 2 peregrinações para agradecer à Virgem Santa. Então, Marta, como falei, sonhou de entrar ao Carmelo, não foi possível por razão da sua saúde, e Teresinha foi beatificada em 1923 e canonizada em 25. E na França se falava muito de Teresinha na época, e Marta se encontrou na sua doutrina. E ela disse dela, o que citei de memória, vou ler a citação exata: ela, Teresa, do Menino Jesus, é para mim uma irmã mais velha tão íntima, da qual a doutrina toda de amor foi tão beneficente à minha alma no período das grandes trevas e da não menos grande solidão na qual eu me encontrava. E Marta vai se alimentar da pequena via de Teresinha, esse caminho de confiança em Jesus. Ela sabe que Deus é seu Pai, que Jesus está conosco nas menores coisas, que o amor só conta e que quando a gente é confrontado a uma prova, uma tentação, o melhor é de atravessá-la com simplicidade. Foi a graça de Teresinha, foi a graça de Marta Roman. E a mesma realidade. Marta continua, na realidade, a vocação de Teresinha, mas como leiga e não como religiosa por vontade divina. 3 vezes em outubro de 1927, Teresinha vai visitar Marta
enquanto Marta estava no coma misterioso. Marta vai somente comentar que Teresinha lhe disse que não ia morrer ainda, enquanto Marta não era viável. Na época, o caixão dela estava pronto e Marta estava feliz de morrer porque não via na época o sentido de todo o sofrimento, de tanto sofrimento, e Teresinha lhe anunciou que não ia morrer. 2, que ela tinha revivido tudo que ela mesma tinha vivido, e 3, que terá que prolongar sua missão no mundo inteiro até o infinito. E Marta acrescentava com humor: a marota ela me deixou tudo. De fato, a missão de Teresinha foi limitada, com 24 anos, mas Marta viveu até 79 anos a paixão de Jesus. Marta, dia 15 de outubro, festa de Teresa de Ávila, de 1925, fez um ato de abandono, no qual ela tinha 23 anos e entregou toda a sua vida a Deus. Ela disse: Deus eterno, amor infinito, ó meu Pai, tudo pedistes a vossa pequena vítima. Tomai por isso tudo e recebei tudo. Nesse dia vos dou e consagro minha voz toda inteira e sem retorno. Ó bem-amado da minha alma, meu doce Jesus, é só vós que eu quero, e por vosso amor renuncio a tudo. Meu Deus, tomai minha memória e todas as suas lembranças, tomai meu coração e todas as suas afeições, tomai minha inteligência e todas as suas faculdades, tomai minha vontade toda inteira, a vós me entrego e abandono. Um pedaço pequeno do seu ato de abandono, mas é somente numa missão paroquial, 3 anos depois, em 1928, que o que ela entregou a Jesus vai poder se integrar através dessa visita de capuchinos, que eram missionários da época, chamados pelo pároco Fort, da paróquia de Châteauneuf-de-Galore, visitaram os doentes e visitaram Marta. Então, Marta vai comentar exatamente o seguinte: segunda-feira me confessei com o padre Marie Bernard, e entre minha confissão e minha comunhão, a página do meu diário permanecerá branca, e vai se saber somente no céu o que aconteceu. Na realidade, se pode dizer que Marta recebeu uma efusão do Espírito Santo através desse sacramento da reconciliação e penitência e da comunhão que ela recebeu logo em seguida. E ela descobriu nessa efusão do Espírito Santo, e realmente um carisma muito grande de Marta, que a paternidade de Deus passava também pela paternidade do sacerdote. Marta descobriu que Deus é Pai e que ele quis que a sua paternidade seja conhecida através da paternidade dos padres, que dão o pão da palavra, que perdoam os pecados, o sacramento da reconciliação e penitência, e que dão o pão da vida, como Pai, que dá o pão para alimentar sua família, o pão da vida que é Jesus, o Filho único do Pai, e que os padres receberam o carisma, mais que um carisma, uma missão mesmo, agindo in persona Christi, se diz em latino, como outro Christus, dando realmente Jesus ao mundo, dizendo na missa: isto é meu corpo que será entregue por vós. Então, Marta descobriu que a paternidade sacerdotal, que procede da paternidade de Deus, é um grande dom feito à Igreja. E ela intensificou sempre a sua oração para os sacerdotes. Então, a partir de 1930, como já falei, Marta não poderá mais absorver nada, a não ser a hóstia, que entrava nela, como ele disse, como corpo vivo, segundo o que ela mesma disse. Durante 50 anos, a Eucaristia foi para Marta seu único alimento, vivendo assim a palavra de Jesus: meu corpo é verdadeiramente um alimento, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E ela respondeu uma vez a Jean Guiton, um filósofo francês da Académie Française, que a interrogava sobre essa questão, porque como filósofo era interessado sobre essa questão. Ela disse: alguém me umedece minha boca, mas não posso engolir. A hóstia me proporciona
uma impressão física de alimento. Jesus está em todo o meu corpo, é Ele que me alimenta. É como uma ressurreição. Ela disse também, é Deus que do interior nos toma todo inteiro e nos fortalece, muda, renova, impregna. Cada comunhão é uma transformação. Me parece que todos nós, podemos guardar essa frase de Marta muito curta, quando for possível de comungar de novo, após a pandemia, de pensar a cada comunhão. Cada comunhão é uma transformação, porque recebe, nesse momento, o Deus vivo, feito homem em Jesus o Cristo, morto e ressuscitado. O Cristo total. Cada comunhão é uma transformação. E de comunhão em comunhão, minha vida é transformada pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, que transforma a minha existência numa vida radicalmente nova. Marta era totalmente unida a Jesus na sua paixão. Ela foi estigmatizada dia 2 de outubro de 1930, foi descoberto mais tarde, porque Marta nunca falava disso, mas a postulação de Marta podia dizer que o final, Marta mesmo comentou isso, o final do ano 1930, no seu diário, que está se terminando na união íntima de minha alma com Deus. Todo o meu ser sofreu uma transformação tão misteriosa que profunda. Que trabalho, comenta Marta, que ascensão Deus realizou em mim, mas quantos sobressaltos de coração, quantas agonias de vontade necessita para morrer a si mesmo. Do dia 31 de dezembro de 1930. Então, dia 17 de setembro de 31, Marta vai dizer no seu diário, Nosso Senhor parece querer sempre mais de me confirmar ser sua vítima pelo sofrimento e me associar mais intimamente à sua vida dolorosa. Então, eu queria concluir sobre a vocação de Marta como uma vocação à felicidade, mas não foi de vez. Mas Marta comenta em 1930 o seguinte: com todas as minhas forças, com toda a minha vontade, eu desejei, eu quis o bem, e com sua graça encontrei Deus. Depois de anos de angústias, de pecado, de profundos desânimos, depois de tantas provações psíquicas e morais, eu osei. Eu escolhi como Senhor, como modelo único e perfeito, o Cristo Jesus. Ele, o Verbo encarnado, o Cordeiro Salvador do mundo. Ou melhor, lhe supliquei que quisesse ser o meu Senhor, meu modelo, meu caminho e minha vida. Então Marta se entregou totalmente a Jesus, mas em 1925, como nós escutamos no ato de oferenda do 15 de outubro, festa de Teresa de Ávila, mas foi dia 3 de dezembro de 1928, a ocasião de uma missão paroquial, que é esse desejo profundo de Marta, se integrou pela ação de Deus. Como comenta Teresinha, o Senhor me refez. Marta foi como que refeita profundamente no seu ser pela ação do Espírito Santo através dos sacramentos. Então, ela comenta sobre... Bom, perdi, infelizmente, a referência, que era muito interessante, vou ter que dizer de memória. Se estou feliz, de uma felicidade acima de tudo que se pode contar, porque ela consiste no abandono a Deus. É isso que Marta comenta, e também para concluir na sua vida espiritual, para dizer o quanto Marta foi unida a Jesus. Na sua paixão dolorosa e no poder da sua ressurreição, ela é capaz de dizer: não vejo o que possa ter no céu mais do que tenho hoje. Eu verei a Deus face a face, é verdade, mas para estar com Ele, para estar nele, já o estou plenamente na terra. Então podemos viver na terra
realmente uma união com Jesus, realizada na Eucaristia, que é a realidade futura, esperando que sejam manifestados os filhos de Deus. E aqueles que se alimentaram de Jesus na Eucaristia durante essa terra, esses vão descobrir o quanto foram configurados a Cristo e serão manifestados os filhos de Deus, porque unidos profundamente a Jesus, nosso irmão e nosso Deus. Então, Marta é muito útil para os tempos modernos, porque ela teve uma vida de família que não foi fácil, não comentei, o suicídio do seu irmão, muitas dificuldades, mas ela soube inverter uma situação de fracasso humano, acamada toda uma vida, para se tornar uma pessoa muito útil para o mundo de hoje e nos dar um ensinamento magistral, dizendo minha atividade forçada é uma atividade intensa. Então, que Deus abençoe a sua atividade e que possa crescer nossa vida interior, à luz do exemplo e da intercessão poderosa de Marta para cada um de vocês. O Senhor vos abençoe e vos guarde na verdadeira fé da Igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, alegria de ter partilhado com vocês.